Pessoal, na aula de hoje eu só quero dar uma dica, tá? De uma sugestão de como vocês deveriam estudar, tá? Quando eu fiz faculdade teve muita coisa que eu lembro até hoje, desde quando eu fiz um curso técnico de TI mesmo, desde coisa que eu fiz curso com 14 anos eu lembro, mas tem coisa que eu esqueci, né? E o que me fez lembrar daquilo que eu aprendi há muito tempo atrás? Bom, basicamente foi esse método aqui que eu vou ensinar para vocês. Quando eu apliquei ele nos meus estudos, eu não esqueci. Aquilo que eu não apliquei ele, eu acabei esquecendo. Então essa é uma dica para vocês. Não tem a ver com a programação ainda. Então quem já souber como estudar, já tem uma melhor maneira, pode pular esse vídeo. Mas para quem tem essa dificuldade, eu vou explicar para vocês qual que é a melhor metodologia para mim de estudo, tá? Então, primeiramente, você assiste a aula. A aula ela é bem direta, como eu falei. Ela é o mais claro possível. Então, você assiste a aula e aí num outro dia, ou no mesmo dia, nesse passo aqui em específico, você pode fazer no mesmo dia, você assiste anotando aquilo que você não sabe ou aquilo que você acha muito interessante. Aquilo que você já sabe, não anota. Não vai anotar tudo que eu falar. Terceiro ponto. Num outro dia, sem ser no mesmo dia, aí sim, num outro dia, ou uma semana depois, você pode fazer isso toda segunda, por exemplo, você relê as suas anotações, tá? E aí depois, num outro dia, você pode reler de novo as suas anotações e já praticar sem ver nada. Você pratica aquilo que você aprendeu, só que sem ler nada. Se você não conseguir, que é difícil, é normal isso acontecer, você pode praticar aquilo que você aprendeu, só que buscando na internet aquilo que você quer utilizar. Então, por exemplo, eu dei uma aula sobre construção de uma aplicação para um sistema web, que é, como eu expliquei na aula do que é programação. Sistema web é uma aplicação que roda no browser, que é o Google Chrome, por exemplo, Internet Explorer, Mozilla, etc. Então, se você estudou isso, como que cria uma página ali, e você esqueceu, você pode buscar na internet como criar uma página para o web browser, por exemplo. E aí ele vai te mostrar e você vai utilizar daquela fonte e não das suas anotações para praticar aquilo que você aprendeu. Bom, eu coloquei um asterístico nesse passo 3 de reler as anotações e de praticar sem colar, porque quanto mais você fizer isso, esses dois pontos, para tudo que eu ensinar, mais isso vai fixar na sua cabeça e mais você vai aprender. Eu coloquei mais um asterístico aqui nesse quarto passo, que é quando você pratica sem ver, sem ver, é algo muito difícil, tá? Como a linguagem de programação, como eu falei, ela muda muito, vai ser difícil até, é difícil até para mim que trabalho há tantos anos nessa área, eu escrever códigos, centenas de linhas de códigos sem ver em nenhum lugar. Então não fique muito preso em que se você não conseguiu fazer sem olhar suas referências, fique tranquilo, porque muito provavelmente você sempre vai precisar olhar. A gente tem até uma brincadeira que fala assim, se acabar a internet, metade dos programadores se acaba, porque todo mundo busca na internet alguma coisa. E eu coloquei dois bônus, que é o seguinte, associações e persistência. Persistência eu vou falar primeiro, porque ele é muito importante. Quando eu comecei a programar, diversos momentos eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que era muito difícil para mim, eu me achava burro e eu persisti. E isso passou e eu consegui. Então, pode ser que você se depare com essas situações, mas persista. Simplesmente ignore, persista, continue e com o tempo você vai aprender. Eu te garanto. Associações. Associações é o seguinte, na programação tem algumas coisas, para mim, talvez você não seja assim, mas para mim,
muitas coisas às vezes me confundem, coisas básicas, sabe? Por exemplo, o aniversário da minha mãe. Ela faz aniversário no dia 13, mas eu acho que por uns 20 anos ou mais na minha vida eu fiquei falando que ela fazia aniversário no dia 15. Por quê? Eu era muito confuso em relação a isso. Eu sempre confundia. E ao invés de eu decorar qual dia minha mãe faz aniversário, eu comecei a fazer uma associação. A filha dela, e a única filha, ela faz aniversário no mesmo dia que ela, só que de mês diferente. Então, sempre quando eu penso em qual dia minha mãe faz aniversário, eu penso em qual dia a filha dela faz aniversário. Porque pra mim foi muito fácil decorar o dia que minha irmã ela fazia aniversário. Mas o dia da minha mãe eu sempre me confundia. Então, através dessa associação, eu não me foquei em tentar decorar qual era o dia, porque aquilo era muito confuso para mim, não entrava na minha cabeça. Eu simplesmente fiz uma associação. E isso você pode utilizar para tudo que tiver difícil para você aprender, tá bom? Então é isso, até a próxima aula.